Diga lá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Wagner Fernandes e esse é mais um projeto podcast que está chegando até você. Hoje nós vamos falar sobre as sequências. Quais são os filmes, quais são as séries, quais foram as animações que você assistiu e aí, mas você acha que não precisava ter existido? Qual foi a sequência? Qual foi o filme 2 ou o filme 3 ou o quarto filme, quarta animação que você olhou e pensou: isso não tinha necessidade, não era necessário, ou seja, aquilo foi inútil, aquilo ali não serviu para nada, aquilo estragou a experiência do fã? Conta para nós aqui embaixo nos comentários, e hoje é dia de falar sobre isso. Começando pelo Mesaque, meu amigo, pode falar aí qual é a sua primeira sequência que você não curtiu. Eu vou falar de Shrek. E eu já vou acalmar vocês, não é o filme 2, o filme 2 é ótimo. Tem muita gente que acha que o filme 2 é melhor do que o primeiro, eu não acho. Eu acho que o primeiro tem o seu charme, aquela questão mais ácida do humor, para cutucar mesmo a Disney ali. Quem criou o Shrek foi um funcionário que saiu da Disney descontente com aquilo, então tem muita piadinha com as princesas da Disney, muita piadinha com a questão dos parques da Disney, lá do Lord Farquaad. Então, para mim, o primeiro é genial, é primoroso. O 2 veio nessa mesma pegada de quando ele vira humano lá, que o burro vira um alazão, é muito bom também, só que parou ali, cara. A gente sabe que sequência fez dinheiro, vai ter continuação. Nem que a continuação seja ruim, mas eles fazem para arrecadar dinheiro. E Shrek é uma marca que se vende sozinha. O cara foi responsável por criar o primeiro Oscar de animação da história. Fizeram um Oscar só para premiar Shrek, então é um nome muito grande. Só que o 3, cara, pra mim já começa a piorar. Pra mim, de todos, é o pior, é o 3. Eles colocam aquele sobrinho do rei lá, o Arthur, e o moleque é chato e só reclama, e ele sofria bullying quando ele vira rei, ele vai e faz a mesma coisa com o pessoal, e reclama o tempo todo, e é fraco, e não, ele quebra muito a dinâmica do filme. O Arthur é chato pra caramba. Se fosse no vídeo dos chatos, eu teria colocado ele, talvez uma parte 3 aí, a gente até coloca ele, porque ele é muito chato. Pra mim, ele estraga a experiência do filme. Piadas repetidas. O sapinho morrer leva uns 10 minutos. Pro rei morrer, alerta de spoiler, pra quem não assistiu Shrek, acho que todo mundo assistiu. Pro sapinho morrer, ele repete aquela piada até a exaustão. Então, aquele time de comédia legal, eles perderam. Tu pensa que o sapo vai morrer, ele vive, come a mosca e vai de novo, e ali quebra a experiência pra gente. Então já não é mais legal o humor. O 4 também, acabaram com a personalidade do Shrek, que era aquele ogrozão que não se importava com nada, virou um bananão, virou um cara chato, um cara que não resolve mais os problemas sozinhos, entendeu? Quando ele vai transportado lá, ele só chora pra Fiona. Todos os outros ogros são fortes, são decididos. O Shrek não, então perdeu muito daquele humor ácido, daquelas piadas. Então, pra mim, foram muito desnecessários, mas fez dinheiro, né? Então, enquanto estiver fazendo dinheiro, os caras estão fazendo sequência. O 3 e o 4, pra mim, mais o 3 é o pior de todos. Poderia ter parado no 2, que eles tinham terminado por cima. Então, pra mim, é isso. Bom, para mim, a minha primeira contribuição, o primeiro filme para mim que não precisaria ter continuado, para mim foi o Exterminador do Futuro 3. Por quê? Porque o Exterminador do Futuro 2 é uma obra-prima. O Exterminador do Futuro 2 ele já é uma exceção para as sequências. O Exterminador do Futuro 2 é um filme maravilhoso. Ele consegue ser melhor que o primeiro de larga distância, assim. E o terceiro filme, o que ele vem? Ele vem para continuar uma coisa que não precisava ter continuado. O filme fechou bem o arco ali. Para ter um terceiro filme do Exterminador do Futuro, deveria haver um roteiro melhor. Tá certo, trouxeram lá o John Connor de volta, mas não curti, não achei legal, achei assim desnecessário e acho que podia ter sido melhor, né? Esse foi o primeiro filme
que eu entendo que não precisaria ter continuação, assim, porque o segundo já fechou bem, já foi um clássico, já é raro o segundo ser melhor que o primeiro, então fechava ali, sabe? Então James Cameron fez uma pietá, por assim dizer, né? Foi uma obra de arte, mas infelizmente o molho grande, como você bem disse, né, dá dinheiro, tem rendimento, e aí crescem um olho e já vão querer fazer outras. Aí veio o Gênesis, veio o 4, que teve o Christian Bale, sabe? Teve outros também, teve lá um que colocaram a Emilia Clarke no lugar da Linda Hamilton como Sarah Connor. Também não foi bom, foi a mesma toada de sempre, aquela coisa assim, porque sim, vamos proteger, porque vai voltar um ser para matar John Connor, ou tem que matar a Sarah Connor, ou tem que eliminar alguém que vai liderar a revolução, que vai parar a Skynet, entende? Então, tipo, chega, entende? E parou, já, beleza, as pessoas já viram essa história, a gente não quer mais ver essa história, então são sequências desnecessárias. Então, começando, esse foi minha primeira contribuição. Então, fala para nós aí, Ricardo, o que você acha, né, na tua concepção, o que você está pensando aí, quais são os filmes, qual é o primeiro filme, ou animação, ou série, que você acha que não tinha necessidade de continuar? Eu vou falar, né, primeiramente do filme O Filho do Máscara, que foi um filme que estreou em 2005, né, que foi o filme 2, no caso, deveria ser uma continuação do filme O Máscara, né, que foi um filme que foi lançado ali nos anos 90, onde eles contam a história no caso da Máscara, como sendo uma criação de Loki, né, filho de Odin. Loki é conhecido como o deus da travessura, né? E ali eles meio que tentam imitar um pouco o primeiro filme, contando a história de um cara que era casado, que tinha uma esposa ali que era doida para ter um filho com ele, mas que ele não queria ter esse filho porque ele achava que a profissão que ele tinha, né, os recursos que ele tinha, não dava para ele inspirar o filho dele, para o filho dele ter orgulho dele, né? O filme basicamente é muito forçado, porque eles tentaram trazer a mesma característica do Máscara do primeiro filme, sendo que o ator era diferente e o ator não tinha a mesma pegada, né, do Jim Carrey. E ficou aquele humor um pouco forçado, a história um pouco aleatória. Ou seja, na minha opinião, um filme que não deveria ter tido uma sequência, deveria ter ficado apenas no Máscara. Ou se fosse para fazer, seria com o ator original, dando continuidade à história do Stanley Ipkiss, né? Talvez com o filho dele, né? Mas algo que fosse mais natural e não uma história forçada como foi do Filho do Máscara. Outra continuação desnecessária que eu acho foi nos filmes da Múmia. Não esse novo, agora, do Tom Cruise. O de 99. Não é um espetáculo de filme, não é um primor, não é uma obra-prima, não, mas é um filme legal, é um filme que diverte a gente. Não sei se porque passou muito na sessão da tarde, mas eu tenho um carinho especial pela Múmia, de 99. E assim, é um filme redondinho, é um filme que dá pra divertir, é um filme legal, um filme com aventura. O Brendan Fraser tá ótimo nele. E o 2 e o 3 é muito ruim, cara. O 2 viram que fizeram um sucesso absurdo com um orçamento relativamente baixo. Por isso que a gente tem aquele Escorpião Rei do The Rock, péssimo de horrível, aquele Play 1 lá. Mas assim, é um filme legal que diverte. O segundo e o terceiro nem isso. Viram que aquele personagem lá do Falcão fez sucesso, o guarda que guardava a Cidade dos Mortos. Cara, ele é o dono do filme, do segundo filme praticamente. E aquele moleque, filho do Brendan Fraser, chato pra caramba, filho do O'Connor lá. O molequezinho só reclama e o bracelete fica preso no braço dele. E a gente não compra aquela ideia de verdade, porque sequestraram ele. Os caras são muito maus e não faz nada com o moleque bate eles, o moleque cospe neles, foge toda hora, ele só pega ele assim e leva. Então tu não compra a ideia de perigo. Se fossem os vilões de verdade, tinha dado uma cabeçada no menino, um murro, um negócio. Mas não, eles nem relam a mão no menino e não passam uma sensação de perigo. Então o filme todo daquele jeito e cai naquele erro do mais e maior. Deu certo,
em um filme, vamos repetir isso, só que mais e maior. E fica artificial. Cara, e o terceiro é muito ruim. Me desculpe, Jet Li, como Imperador Dragão, mas o terceiro é muito ruim. Trouxeram a ideia das múmias chinesas e tal, e tem pé grande, no final tem uma luta da múmia contra o Ziet, cara. Entende? Aquele negócio do Egito, aquele negócio mais raiz que trouxe a gente pro primeiro filme, se perde totalmente no terceiro. O filho do Conor tá maior lá, tá adulto, na verdade, e eles repetem as mesmas piadas, e ele é arrogante porque entendeu? Um cara de barbado, de 30 anos, sendo rebelde com o pai, a gente não compra a ideia. É muito chato, ele parece um adolescente de 15. Então é aquilo, e o Jet Li tá até bem, mas não dá pra comprar aquela ideia do Exército dos Mortos de novo. É aquilo que eu falei, do mais e maior. Então ficou... Tanto é que não arrecadou bem quanto os outros filmes. Então pra mim foi desnecessário. Tanto o segundo, mas principalmente o terceiro. E talvez criou-se uma maldição que o filme do Tom Cruise com a múmia também, cara, derrubou o universo dos monstros aí, que tava pra ser levado por ele, que ele seria o carro-chefe, e derrubou total fiasco que foi. Então acho que ele deu uma amaldiçoada aí nos outros filmes, mas é isso. Então lá vou eu para o segundo filme, que eu acho que foi uma sequência desnecessária, que foi Kingsman, Serviço Secreto, né, que foi o primeiro filme, Serviço Secreto, 2 foi o Círculo de Ouro, né, mas olha, o segundo filme é uma decepção absurda. Por quê? Porque o primeiro filme do Kingsman tem aquela apresentação, né, o Taron Egerton arrebentando e tudo mais, você tem lá ali o Colin Firth, né, arrebentando também, você tem o recrutamento do cara no serviço secreto, você tem cenas muito viscerais de violência, é verdade, aquela cena da igreja, da briga na igreja, ela é excelente. Eu sei que muita gente ali não curte uma violência grande, mas aquela cena da igreja ali na briga que acontece ali, aquela cena é icônica, o filme é incrível, né? Mas aí pegam o segundo filme, mesmo com o talento da Julianne Moore, né? Mesmo com o retorno do Colin Firth, mesmo ali com a aparição ali eventual do Samuel Jackson, né? Olha, mas não dá, cara. O Mark Strong não salva aquele filme. É um filme triste de se ver. Por quê? Porque é um filme que ficou escorado no primeiro. Um filme escorado primeiro, usou o primeiro de muleta, tentou repetir umas cenas. Tem uma parte onde o personagem do Colin Firth volta, né, que ele volta com um tapa-olho, que tomou um tiro no olho, e aí ele tenta repetir a mesma cena do começo, onde ele tenta dar uma surra nos garotos no bar, né? Tem os garotos no bar que ele vai tentar dar uma lição, vocês vão apanhar como cavalheiros, coisa do tipo, mas não dá, o filme não cola, o filme é escorado no primeiro, tenta se referencial, ou seja, é o segundo filme que ele acaba tendo, ele é tão ruim, ele é tão sem história, que ele, para se salvar, ele tenta referenciar o primeiro. Então, assim, não dá, cara, eu não comprei, não deu certo. O terceiro nem se fala, o terceiro para mim foi outra decepção. Eu não quero nem falar na tristeza que foi ver aquele Rasputin, aquele cara que gira, que para mim foi pavoroso, sabe? Apesar de que eu gosto muito daquela atriz lá, do João e Maria, aquela atriz é muito talentosa, a participação dela seria legal, né? Aquele ator Ralph Fiennes, aquele ator lá que fez o Harry Potter, fez o grande vilão lá do Harry Potter, o ator é muito bom e tudo, mas não deu, o filme não colou, e o terceiro eu não quero nem comentar, mas o segundo foi extremamente desnecessário, assim. Pra tu ter uma noção de como não estava planejado, foi eles terem matado o Colin Firth no primeiro filme. Se eles estavam planejando uma sequência, não matavam o cara para trazer com aquela explicação pífia de que ele voltou porque ele fez muito sucesso, o fã pediu e eles trouxeram um jeito de voltar, entendeu? O filme estava pensado só para um filme, para fechar redondinho ali, ou talvez, e fizeram nas coxas, sei lá, também achei ruim pra caramba. É um filme mal planejado, só caça-níquel mesmo. Concordo muito contigo. Então, eu percebi, assim, o primeiro filme foi 2014, se eu estiver enganado, galera, comenta aqui embaixo se eu estiver enganado. O primeiro filme é de 2014, o segundo 2016, você vê um intervalo muito curto.
com certeza eles ficaram com o olho grande no sucesso que foi o primeiro. E aí, amigo, aí cresceu o olho, não tinha um roteiro, vamos fazer assim mesmo, vamos trazer o Colin Firth de volta, e a gente dá um jeitinho, né, traz o Mark Strong de volta, mas não rolou. Mas aí, Ricardo, fala pra gente aí, Ricardo, qual é o seu segundo filme ou animação, qual foi a sequência que te decepcionou? Então, gente, outro filme, né, que eu escolhi para falar foi Rambo 4. Por que eu escolhi esse filme como filme de uma sequência desnecessária? Os outros filmes do Rambo, né, foram 3 filmes, né, uma trilogia. Fala a história de um cara que sofreu muito na guerra, né, foi prisioneiro de guerra e que tinha certos traumas, né, que muitas cenas mostravam que quando acontecia algo com ele que lembrava algo parecido com o que ele tinha sofrido na guerra, ele tinha uma espécie de crise. Isso a gente vê muito no filme Rambo 1, que é Programado para Matar, né? Mas resumindo, a gente percebe ali no filme que é um cara que sofreu muito na guerra, né, lutando pelo país, e que no filme a gente entende que os próprios americanos, muitos deles rejeitavam, não gostavam deles, chamavam eles de assassino de crianças, tal, pelo fato deles se envolverem na guerra e matar pessoas na guerra, né? Não entendiam que eles estavam ali em favor do país. Então o filme ele mostra muito esse lado da guerra, né? E também mostra muito dos traumas que a pessoa sofre. Já eles fazem o filme 4, onde mostram um cara totalmente amargurado, que trata as pessoas mal, um cara ignorante, e que tira um pouco da característica principal do primeiro filme, que dá vida pelo país, né, que dá vida pelos amigos, né, e que foi muito injustiçado, mas eu considero como um cara legal ali, né, que não tinha tido muitas oportunidades na vida e sofreu preconceito por ter sido soldado, né. Aí no filme 4 não, é um cara que tá lá amarguradão, vivendo a vida dele isolado, não quer contato com muita gente, chega as pessoas pedindo ajuda ou querendo falar com ele não dá muito as caras e tal. Então eu considero como um cara um pouco amargurado. E esse é um dos pontos. O segundo ponto é porque fizeram um filme totalmente violento demais. Tipo, quem assistiu sabe que as mortes, a maneira que as pessoas morrem no filme é algo extremamente violento. Não dá pra todo mundo assistir um filme daquele dali. É um filme que acho que dá pra censurar total pela quantidade de mortes e os tipos de morte que tem lá dentro. Então eu acho que se o filme 3 já encerrou com chave de ouro ali, acho que não tinha necessidade de fazer um filme pra dar uma imagem de um cara assim amargurado e mostrar tanta violência no filme, né? Eu acho que não tinha necessidade desse filme. E essa é a minha opinião, né, em relação aos filmes que não deveriam ter continuação. Cara, assim, antes das menções honrosas, eu queria perguntar se vocês acreditam na maldição do terceiro filme que existe em Hollywood. A maldição do terceiro filme de ser péssimo. Sim ou não? Olha, eu tenho uma experiência para contar que é do Superman 3, né? E tantos outros filmes terceiros que saíram, né? Parece que quando inventam de fazer um quarto, parece que a tendência do quarto filme é ser um pouquinho melhor que o terceiro. Pelo menos um pouquinho melhor que o terceiro. Mas o Superman 3, cara, o Superman, além de ter aquela parte onde ele vira um vilão, ele vira uma pessoa com 2 personalidades, se torna um herói egoísta, até que poderia ser uma boa ideia, porque o Homem-Aranha 2 e o Homem-Aranha 3, especialmente o Homem-Aranha 3, quando o Peter Parker fica um pouco mais egoísta, isso é bem feito, apesar do filme não ser lá essas coisas, né? Mas é bem feito, é uma coisa que a galera quer ver. Mas o Superman do terceiro filme, o vilão é um computador. O vilão é um computador e o filme virou uma comédia. Nada contra o Richard Pryor, né, que era um grande comediante da época e tal. Nada contra o Richard Pryor, mas o Superman não tem essa toada, né? Vem um segundo filme bom, e o primeiro filme foi lindo, o segundo filme foi ok, nada a reclamar, um filme que deu pra levar, que tinha bons vilões, ok, mas aí fazem aquele terceiro filme totalmente galhofa. Então o terceiro filme tem essa pegada, né? Esqueceram de Mim 3, por quê? Vão fazer um terceiro filme com outro menino,
com outro garoto, e o garoto era um bom ator, tá? Não era um garotinho, era um garotinho em ascensão. Mas pra que fazer um Esqueceram de Mim 3, com outro elenco, com outras pessoas, sem necessidade? Ou seja, sequências que não deveriam ter existido. O que mais aí que você tem, Mesaque, fala pra nós aí de menções honrosas? Cara, minhas menções honrosas vão pra Thor, Mundo Sombrio. Cara, que filme ruim. Pra mim, é o pior filme da Marvel. De todos os filmes que eu já assisti, Thor, Mundo Sombrio é o pior. Cara, que filme ruim. Estragaram um bom ator, sendo o Malekith, lá com o Elfo Negro. Nada a ver aquela história daqueles buracos negros vindo de um lugar pro outro e caindo nos outros. E a química do Chris Hemsworth com a Natalie Portman é a química de um feijão cru, um pedaço de batata. É muito ruim. Então, não deveria ter existido Thor 2. Ainda bem que veio Ragnarok e deu uma melhoradinha nas coisas. Mas, pra mim, é uma sequência desnecessária. Homem-Aranha 3 também deu uma caída, porque o primeiro é ótimo. O Dr. Octopus é muito massa. O 2, não vou nem falar, mas o 3, cara, deu uma caída ali com o Venom e o Homem-Areia e o Duende Verde e todo mundo ali. Então, pra mim, também não deveria ter existido. Eu ia citar uma menção honrosa, mas eu não posso falar porque eu não tenho opinião formada sobre isso. Estou terminando de ver, que é o Poderoso Chefão 3. Eu reassisti os dois e tô vendo o terceiro, então eu não quero ir pela maioria. Mas talvez eu cite em outro vídeo, fale se eu gostei ou não. Mas é essas. Minhas menções honrosas são essas. Então, só para comentar um pouco desse Poderoso Chefão 3, olha, Mesaque, eu tenho uma opinião. O Poderoso Chefão 3, ele é fraco em relação aos outros dois, porque os outros dois colocam o sarrafo muito no alto. E o Poderoso Chefão 3 tem uma cena, você não assistiu, tem uma cena que você vai assistir que ela é uma das coisas mais bem feitas do cinema, coisa mais linda do cinema, né? Aperta o coração quando você assiste. Mas, assim, o filme, em comparação a qualquer outro da época, de 1990, né, que o Poderoso Chefão 3 é de 1990, é um filme bem mais recente, o primeiro é de 72, o segundo é de 1974, mas o Poderoso Chefão 3 é uma outra obra de arte, porém, ele é colocado lado a lado com os dois primeiros, então ele perde um pouco nesse sentido, né? Então, nesse sentido, talvez o Francis Ford Coppola precisaria ter esperado um pouquinho mais para ter produzido um roteiro um pouquinho melhorzinho para fechar a trilogia, né? Mas, para mim, continua sendo o Poderoso Chefão. É maravilhoso. O 3 é maravilhoso, só que o pessoal bota os três na mesma prateleira e não dá, né? O terceiro cai muito de qualidade mesmo. Então, deixa eu falar de duas menções honrosas que não são nem menções honrosas, por assim dizer, né? Eu queria falar de um filme que me dói o coração de falar a sequência, cara, porque é o Indiana Jones 4. Olha, aquele filme é indesculpável, aquele filme é indefensável. Porque você tem os Caçadores da Arca Perdida, você tem o Templo da Perdição, você tem a Última Cruzada, você tem 3 filmes magníficos que o Spielberg faz, aí o Spielberg e o George Lucas vão e entregam aquela porcaria, que tem a intenção de passar o bastão lá pro Shia LaBeouf, que o Shia LaBeouf estava nas alturas naquela época, estava no auge da carreira, para ser o sucessor do Indiana Jones, do Harrison Ford, mas não colou. Foi tão ruim que não colou. O filme é fraquíssimo. Eles inventaram uma moda com coisas sobrenaturais, coisas de extraterrestres. Pra quê? Pra quê? Agora estão fazendo um 5º filme, e esse 5º filme, já pelos anúncios da Lucasfilm, esse 5º filme não vai ter nenhuma referência ao 4º filme, para você ver a vergonha que a Disney / Lucasfilm tem desse filme do Indiana Jones, né? Nessa última D23 algumas cenas apareceram, mas também acho que eu me pergunto até hoje se esse 5º filme é necessário também, mas claro que eu vou assistir porque eu sou apaixonado pela franquia, né? Eu vou ver com certeza o Harrison Ford com 80 anos de idade sendo Indiana Jones, porque eu sou fanboy, não tem jeito, mas também me questiono se isso é necessário.
E uma outra menção honrosa que eu gostaria de mencionar, comentar aqui com vocês, galera, é o Toy Story 4. O desenho é bom? É bom. É bonito? É bonito. Mas foi um desenho feito com um extremo olho grande. Por quê? Porque o terceiro filme já fechou a história. O terceiro filme tem aquele final lindo, com o pessoal no triturador de lixo ali, dando as mãos. E também tem ali o fim da história do garoto, que era dono do Andy, né? O Andy já estava ficando garoto, já estava saindo de casa, então o Andy já estava crescido. Então, beleza, fechou a história, acabou a história. E muita gente chorou com o final daquele Toy Story 3, né? Não sei se você que está nos assistindo, se você chorou no final do Toy Story 3, mas olha, o 4 não precisava, sabe? É um filme legalzinho, é uma historinha bonitinha, mas podia ter acabado ali, sabe? Para mim, o quarto filme só serviu para Disney apresentar a série do Garfinho, né? Aquele Garfinho lá da menininha que ganhou uma série própria pro Disney Plus, só serviu para isso, assim, para como assim uma forma de promover, porque né, assim, a história do Buzz Lightyear já tinha se encerrado também, sabe? O Woody, pra quê, sabe? Então, sabe, o Tom Hanks já deve estar saturado de dublar aquele personagem. Então, já deu, entende? Cara, eu concordo contigo. O 4 não tinha necessidade de acontecer, o filme 4. E a maior covardia dos últimos tempos no Oscar foi Toy Story 4 ter ganhado de Klaus. Cara, pelo amor de Deus. Klaus é muito bom. Não sei se vocês chegaram a assistir, mas nunca que Toy Story 4 ganha de Klaus, cara. Nem roteiro, nem nada. É porque era Toy Story, entendeu? A marca é muito grande e geralmente os caras não dão muita bola para filmes menores. E por ser da Netflix, por ser de um streaming, ainda piora as coisas. Mas meu protesto é só esse aqui. Realmente não é tão bom quanto os outros, não. Então ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido o nosso vídeo. E se você curtiu, por favor, curta aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Dá essa moral para nós que estamos aí no início dessa jornada. Curta aí e continue nos acompanhando para a próxima semana, que voltaremos com mais um Projeto Podcast.